Olá! Bom, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, que o autor denominou África, uma grande professora. Eu li para você já a frase com que ele abre o capítulo, né? Lembre-se de quem você é, Simba, do filme O Rei Leão, né? Bom, vamos lá então. Uma vez li no guia da Lonely Planet algo curioso sobre a África. No manual estava escrito mais ou menos assim: a África é desconfortável, insalubre, pode ser perigosa, mas é incrivelmente fantástica. É uma descrição verdadeira. Apenas acrescentaria que, em essência, a África é uma grande professora. Ela nos coloca para fora de nossa zona de conforto com muita facilidade. E isso é bom. A experiência com a dura realidade do povo africano nos faz mais humanos e pessoas melhores. Desde o começo da viagem, mantinha na mochila uma fotografia recortada de jornal que mostrava crianças de uma tribo africana com o rosto pintado de acordo com seus costumes. Todas olhavam lateralmente para a câmera, com o olhar triste. Mantinha aquela foto que guardava um ar de mistério, pois parecia falar alguma coisa a respeito de mim mesmo. Mas eu não sabia exatamente o que era. A aventura na África estava começando e sabia que ela ia muito além do turismo e da experiência cultural. Era início de janeiro e restavam 2 meses para completar 1 ano viajando, quando então retornaria para o Brasil. Decidi finalizar a viagem na África. Deveria evitar a região da África Ocidental, em função da maior epidemia do vírus Ebola ocorrida na história. O surto do Ebola tinha iniciado há menos de 1 ano. A notícia pela mídia beirava o pânico devido a uma possível catástrofe mundial, uma vez que a doença começava a aparecer em outros continentes, como a América e a Europa. Naquele período em que eu pisava na África, a curva do gráfico que mostrava a disseminação da doença e a morte causada por ela já estava na descendente, graças a uma forte ação conjunta das autoridades de saúde com o povo local. Desde o início da viagem, acompanhava as notícias da África pela internet e as imagens de pessoas infectadas em países como a Libéria, Guiné e Serra Leoa eram mais do que desoladoras. Causava mal-estar ver aquele sofrimento. Lembro-me do presidente de Serra Leoa, Ernest Bai Koroma, pedindo oração para acabar com o vírus Ebola e 7 dias de jejum que começariam imediatamente. Nunca tinha ouvido tal pedido à população por parte de um presidente. Nem em filme. A oração compassiva
aliada a uma ação intensiva, era crucial para o bem dos irmãos africanos que estavam sofrendo e em grande risco. Quando nos recolhemos para rezar, parece pouco, que não adiantará nada, mas a verdade é que o acontecimento de Serra Leoa é um belo exemplo. Não existe cultura no mundo que subjugue a oração. Ela está presente em todos os povos e em todas as épocas. Evitando viajar pela África Ocidental, cheguei a Nairobi, no Quênia, onde ficaria em uma vila ecológica, em área campestre, por aproximadamente 4 dias antes de seguir viagem para a Tanzânia. Na chamada África Oriental, onde fica o Quênia e a Tanzânia, eu estava distante da epidemia do Ebola, mas numa área endêmica da malária. A primeira atitude foi buscar informações no posto de saúde sobre a medicação ideal para a prevenção da malária e comprar repelente. O zumbido de qualquer mosquito rouba a tranquilidade em áreas de alto risco, como a em que eu estava. No posto, comprei 2 caixas de comprimidos e desenvolvi uma estratégia simples. Um comprimido por dia, repelente no corpo, mosquiteiro à noite e evitar a paranoia na cabeça. Na volta do percurso até o posto pela área rural, vi uma criança pequena com uma enorme mochila nas costas. O menino voltava da escola com seu irmão e parecia surpreso em me ver. Os olhos dele brilharam porque eu era fisicamente bastante diferente dele. Segurei-o no colo enquanto ele passava a mão no meu cabelo e olhava para seu irmão, surpreso com nossas diferenças físicas. Parecia estar se divertindo com isso. Eu era um ser estranho para ele. Senti que ali, com o contato e com o olhar vivo daquele pequeno, as bonitas cores africanas integrariam minha jornada, tornando-a mais bonita. Senti-me agradecido por aquele encontro fortuito. No dia seguinte, abri o fecho da barraca para apreciar a luz da manhã africana. Sim, a luz da África é belíssima. O sol sobe forte e o ambiente é invadido pelo cheiro da vegetação abundante e pelas infinitas tonalidades de verde das árvores. Por vezes, ouvia o som das vozes dos funcionários da vila por perto. A sonoridade da voz africana é bela e forte como um tambor. Os 4 dias que passei ali foram importantes para me organizar e para preparar o espírito para iniciar uma grande jornada pela África. Ainda não sabia que cruzaria o continente
partindo do extremo leste na Tanzânia até a Namíbia, no oeste africano, onde encerraria o ano. Após alguns dias de organização e de paz em meio à natureza, o ônibus partiu de Nairobi com destino a Arusha, na Tanzânia. Na fronteira, o motorista parou o ônibus para que os passageiros descessem e processassem o visto. No caminho entre o ônibus e a alfândega, um rapaz me abordou e disse: "Passaporte, por favor." Tirei o passaporte do bolso. O rapaz folheou-o rapidamente. "O visto custa $50, disse, colocando uma folha dentro do passaporte. "Certo, mas vou fazer isso lá dentro", disse, lembrando que o motorista do ônibus disse para fazê-lo apenas dentro da cabine. Era uma armadilha. Poderia ter sido logrado, não apenas no dinheiro, mas ter perdido meu passaporte também. Finalmente, o passaporte foi carimbado e o ônibus cruzou a fronteira entre o Quênia e a Tanzânia. Ao longo da estrada, era possível ver pastores. Maasai, com suas roupas típicas coloridas, cuidando de grupos. Eu fiz uma vírgula onde não tinha, tá? Eu vou voltar no começo da frase. Ao longo da estrada, era possível ver pastores Maasai com roupas típicas coloridas, cuidando de grupos de animais, e isso aprofundava o sentimento de estar na África. Do ponto final do trajeto do ônibus, já em Arusha, tomei um daladala. Daladala é um transporte público de médio porte, uma espécie de van. Então, já em Arusha, tomei um daladala até próximo ao albergue. Lá conheci Rick e Ana Maria, um casal da Romênia que buscava uma experiência parecida com a minha: fazer um trabalho voluntário com crianças africanas. Reunia-me com Rick nos finais de tarde no pátio do albergue e ali desenvolvemos o hábito de conversar sobre os mistérios da vida durante o pôr do sol. Ana, quando nos ouvia conversando, por vezes, ficava quieta e atenta. Noutras, dava risada em função dos assuntos transcendentais. Aos poucos, fui criando afeição por ambos. Aos poucos, fui descobrindo que o trabalho voluntário não é tão fácil quanto parece. Bom coração e boa intenção não são suficientes. O desafio começa com a imposição de uma taxa de $200 para quem deseja fazer um trabalho voluntário na África. Para onde vai esse dinheiro? Perguntei para o gerente do albergue que nos cobrou a taxa. Não sei, ele respondeu. Ao redor do mundo, vi diversos trabalhos voluntários cobrados e, em muitos casos, valores altos.
Noutros lugares do mundo, o voluntariado é ligado a pacotes turísticos. Sei que o dinheiro é importante para manter uma organização, mas minha disposição era me doar em trabalho. Sou amplamente a favor de doações, desde que se conheça a idoneidade da instituição. Mas gostaria de aproximar minha experiência de algo sem intermediários. Na manhã seguinte, o administrador do albergue nos levou para visitar 3 lugares, 2 escolas e um berçário. O primeiro lugar que visitamos era muito longe, mais de 1 hora de transporte e ainda mais uns 20 minutos de caminhada. Para chegar lá, foi necessário tomar 2 daladalas, que normalmente circulam lotados. Era uma escolinha muito simples, em meio a uma floresta cheia de bananeiras, chamada Tenjeiro Village School. Quando chegamos lá, as crianças de 3 a 6 anos vieram até a nossa direção, querendo segurar nossas mãos. Foi fácil reconhecer aquela energia que emanava de forma pura e cheia de vida. Eram 3 turmas, 3 salas e 3 professoras, sendo que uma delas estava com fortes sintomas de malária. O segundo lugar era uma escola particular de crianças com aproximadamente 7 anos. O diretor nos recebeu gentilmente e disse que nossa ajuda ali seria muito importante. As crianças já pareciam exibir um comportamento regrado e tipicamente escolar. O semblante do diretor e das professoras era de seriedade. Os alunos pareciam excessivamente comportados. Numa das salas de aula em que entramos, olhei para o quadro negro e elogiei a caligrafia da professora, o que a fez sorrir. A escola era bem organizada e havia uma bonita árvore bem no centro do pátio. O terceiro lugar foi divertido. Era uma casa grande, transformada em berçário, por um europeu abastado que decidiu cuidar de crianças abandonadas na Tanzânia. Era um lugar não muito longe do albergue. O responsável nos guiou pela casa, mostrando a boa estrutura do estabelecimento. Em determinado momento da visita, ele abriu a porta de um dos cômodos. O quarto era cheio de crianças pequenas, uma em cada berço. Quando elas viram a porta sendo aberta, suas atenções voltaram em nossa direção e algumas se puseram de pé dentro do berço. Minha interpretação ao ver aqueles pares de olhos foi muito engraçada, porque parecia que eles estavam nos convidando para fazer uma grande bagunça. O trabalho voluntário deve ser um ato consciente, por meio do qual é possível sustentar a energia amorosa e não esperar nada em troca. Estava em um campo novo para mim e precisava começar com tranquilidade. Estava com boa motivação, mas não sabia ainda
qual lugar deveria escolher. Aos poucos, começava a compreender que o trabalho voluntário é uma arte. É necessário sempre se colocar no lugar do outro, para saber do que ele realmente precisa. E para isso é necessário informação, estudo e boa intuição. Precisava de mais informação e sintonia com a realidade local, pois tínhamos uma visão muito pequena de como as coisas realmente funcionavam e gostaria de fazer uma escolha responsável. Perdão. Nenhuma opção era ruim, mas para tomar a decisão mais alinhada, precisei me aprofundar numa ferramenta relativamente nova para mim, a intuição. Naquele final de tarde, Rick, Ana Maria e eu nos reunimos no pátio do albergue para nossas conversas vespertinas, que por vezes mergulhavam no silêncio do pôr do sol. Qual é a sua decisão? Rick me perguntou. A primeira. E a de vocês? O berçário, respondeu Rick. Senti-me tocada pelos pequenos, disse Ana Maria. Senti que a escolha deles estava de acordo com o propósito que eles buscavam. Contudo, acredito que os três esperavam uma decisão unânime para compartilharmos aquela experiência numa cidade desafiadora como Arusha. Vou parar por aqui, tá? Amanhã no próximo vídeo, né? A gente continua, tá bom? Porque aí ele vai já começar lá no local onde ele escolheu, tá bom? Assim a gente vai num tema mais uniforme, né? Tá ok? Então tá bom. No próximo vídeo, então, a gente dá sequência. E eu espero vocês de novo aqui comigo, tá bom? Vamos continuar seguindo juntos? Vamos, né? Então tá bom. Então espero vocês, deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento por tudo que vocês têm feito aqui pelo canal, viu? E que é muito importante, vocês sabem disso, né? Convide pessoas para se inscrever, para aumentar essa energia boa que a gente está criando aqui. Tá bom? Tchauzinho, então. Até o próximo vídeo.